Olá pessoal, Danilo Mota aqui falando do blog Supere Desafios. Você já pensou em como você pode se tornar uma pessoa mais influente? Como você pode aumentar o seu poder de persuasão? Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Vários pesquisadores, e um deles é o Robert Cialdini, estudaram regras universais que são aplicadas em qualquer contexto que podem aumentar o seu poder de persuasão. Então, nessa série de vídeos que eu vou fazer para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema que me fascina muito, já há muito tempo eu pesquiso sobre ele, e eu, como ex-tímido, acho que tem alguma coisa que posso acrescentar aí nessa jornada, que se você também está nessa jornada de tentar melhorar o seu poder de comunicação, melhorar a forma como você se coloca numa entrevista, numa venda, etc. e tal. Então nessa série de vídeos a gente vai falar sobre isso. E hoje especificamente eu quero falar sobre essa questão da influência. A primeira coisa que você tem que se preocupar, né? Com o que as pessoas que influenciam, elas têm de imediato, assim, como que de imediato uma dica rápida que você pode usar para poder começar a aplicar para já começar a aumentar o seu poder de influência. A primeira coisa é que uma pessoa que tem grande influência, ela tem conhecimento, tá? Então, se você é uma pessoa que quer ser uma pessoa mais influente, você precisa escolher uma área ou algumas áreas que você gosta e estudar bastante sobre aquilo. Não sei se você já reparou, mas pessoas que são influentes, né, que causam influência, elas são boas, elas são autoridade em alguma coisa. Então a gente tem que ter um conhecimento geral das coisas, e isso é importante, mas também você tem que ser bom em uma área específica. Qual área que você gosta, que você poderia se aplicar e ser um especialista naquilo, entendeu? Então as pessoas que têm influência, elas têm muito conhecimento. Então na minha jornada de melhorar a minha comunicação, de até estar agora aqui no YouTube falando com vocês aqui, conversando com vocês, essa questão de buscar o conhecimento. Então isso é uma coisa que eu sempre tentei fazer, tentar buscar informação, tentar sempre estar atualizado, porque isso é importante aonde? Num contexto de uma conversa com amigos, num contexto de uma conversa, então os chefes conversando, você ter assunto, você ter conteúdo. Então ter conteúdo é uma coisa que é importante hoje. Então você tem que buscar informações sobre atualidade, sobre coisas específicas, e também você tem que estudar sobre temas que você tem interesse, para que você se torne uma pessoa que tenha bagagem, né? Conteúdo. E uma outra coisa que você pode aplicar rapidamente é escutar. As pessoas geralmente elas estão interessadas em falar sobre elas mesmas. Então se você é uma pessoa que escuta bem, você é um bom ouvinte, e aí você tem, quando você estiver conversando com a pessoa, dê atenção àquela pessoa. Se você reparar como as pessoas, eu falei, elas querem muito falar sobre elas, elas não dão muita atenção porque as pessoas falam. Elas tendem a querer atenção, mas não querem dar atenção, entendeu? Então se você tem que se esforçar para ser uma pessoa que escuta bem as pessoas, que tem disponibilidade, que quando a pessoa está conversando você olha no olho dela, que você assente com a cabeça, dizendo que está entendendo, entendi, poxa, que interessante. Quando você se faz uma pessoa interessada no assunto do outro, no que o outro está falando, tem muito mais chance de você ser aceito, de você se tornar uma pessoa, para o cérebro da outra pessoa, amiga, e aí você ter condições de poder depois começar a influenciá-la através do conteúdo que você tem. Então, uma outra coisa que abre portas, né, na comunicação e na persuasão é o sorriso. Então, se vocês puderem anotar 3 coisas aí, tem o conteúdo, que é uma preparação que você tem que ter antes de começar, antes de ir para o campo de batalha, você tem que ter conteúdo. Vai fazer uma entrevista numa empresa, estude aquela empresa. Vai conversar com um chefe, estude aquele chefe antes. Um cliente, estude o cliente antes. Vai numa instituição, numa faculdade, numa sala de aula, esteja sempre interessado na pessoa humana. Então tenha conteúdo, se interesse pela pessoa humana, não é? E sempre tenha uma atitude positiva diante das coisas. É aquela questão do sorriso. Então sorria mesmo que por economia, tem até um ditado que fala isso, né? Então esteja sempre, as pessoas gostam de pessoas que têm conteúdo, que estão interessadas nelas e que são bem-humoradas. São pessoas que melhoram o mundo, né? A questão é como que você pode melhorar o meu mundo. Então acho que ficam essas 3 dicas por hoje, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma das 6 regras da persuasão de Cialdini. E esse vídeo inaugural é só para falar um pouquinho sobre essa questão. Como você pode ser mais influente e começar agora?
comece se interessando. Claro que você não vai conseguir fazer isso de hoje para amanhã, mas comece a partir de, nos próximos dias, a estudar sobre um assunto específico que você gosta, a ter um domínio sobre informações gerais. Quando você for conversar com as pessoas, demonstre interesse por elas, pelos assuntos que elas estão conversando, não é? E a outra questão é que seja sempre positivo. Dê sempre uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, tranquilize a pessoa, tente se mostrar interessado por ela e coisas desse tipo, tá bom? Espero que essas dicas estejam sendo úteis para vocês. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em receber seus comentários, porque eu também estou nessa jornada aí de melhorar dia a dia. Inscreva-se aqui no meu canal e até o próximo vídeo.